Olá, pessoal, mais um podcast Pode Falar com a Eline Naim. Hoje a gente vai entrevistar ela, que é ginecologista, especializada em endometriose e outras coisas mais que a gente vai poder estar falando aqui com vocês. Doutora Maria Elisa Guimarães, obrigado pela presença. Não dói, é rápido, indolor e não tem pauta, tá? A gente Ok. vai falando, essa é a graça. O que a gente tenta, né? Porque a gente fala aqui que a gente agradece, eu não sei como dar certo. Acho que os convidados são muito bons, né? Porque quem fala aqui só quer conversar e entender um pouquinho mais de tudo aí. Doutora, obrigado pela presença. Eu que E agradeço o convite. É um imenso prazer estar aqui falando de uma doença tão importante e tão pouco falada e ainda é, os sintomas, né, são pouco falados. É uma doença subestimada ainda nos tempos de hoje. Vamos falar um pouquinho de endometriose, né, sobre parto normal vamos. também, que a gente conversou. Estou para o que você precisar. Então tá, vamos lá. Primeiro, não precisa ficar olhando, pode Tá, ficar nós aqui dois à aqui. vontade, só chegar um pouquinho mais perto por causa do microfone. Doutora, primeiro, a gente sempre tem um costume, é meu mesmo pessoal. A Maria, a pessoa física, Maria Elisa, mãe de quem, não é mãe, marido é casada com quem, filha de quem, a pessoa física e da onde surgiu a paixão, primeiro em fazer medicina e Sim. depois de se especializar nessa área. Um pouquinho da pessoa física, vamos Aham. lá. Então, tenho 35 anos, sou esposa de Douglas Montezuma. Tenho um bebezinho de 9 meses, o Rômulo. Tenho uma enteada, uma princesa, Alice, de 10 anos. Sou capixaba. Capixaba da onde? Alegre, Espírito Santo. No Festival de Alegre. Festival de Meu Alegre. Deus. Terra boa! Moro em Campos há 35 anos, minha família mora aqui. E a medicina veio de uma paixão, porque meus irmãos são médicos, tenho 3 irmãos médicos. E aí o meu irmão mais velho, que é o Jeová, sempre falou muito da medicina quando ele começou, e ali eu me apaixonei. A endometriose entrou na minha vida quando eu fui fazer minha segunda residência no hospital da UERJ, e lá somos especialistas em endometriose, né? Um hospital muito completo e é um hospital referência no Brasil. Lá eu me encontrei, sou portadora da doença de endometriose e resolvi entrar nesse desafio para cuidar das minhas pacientes e cuidar também da minha saúde. Eu vivi, como eu falei aqui a vocês, a primeira vez que eu ouvi falar essa palavra, uma pessoa da minha família foi, depois de algum tempo pesquisando, descobriu através de alguns sintomas, algumas coisas, mas chegou a fundo e foi diagnosticada com a doença. E isso é muito importante, que essa é a primeira pergunta que eu perguntei para ela. As mulheres têm o endométrio, é Uhum, isso? perfeito. E aí, o que vem a ser a endometriose? A inflamação nesse, ou seja, todas as mulheres têm esse, no caso, o endométrio. A endometriose é como se fosse uma inflamação. Explica um pouco exatamente cientificamente o que que é. É uma inflamação em algo que todas as mulheres têm. Então, o que acontece? A endometriose, muito simples de entender. Você falou que o endométrio, exatamente, é a camadinha que recobre o útero por dentro. Então, todas as mulheres que têm útero têm esse endométrio que recobre o útero por dentro. Quando a mulher menstrua, esse endométrio descama todo mês e sai em forma de menstruação pela vagina, perfeito? Sim, Isso é uma perfeito. menstruação normal. Sim. O que é endometriose? Olha como que nos facilita entender. É quando essa camada que deveria estar somente dentro do útero se desenvolve em locais que não deveriam existir. Aonde que Por podem exemplo, ser esses locais? Trompa, ovário, intestino, bexiga, ureter. Casos mais graves e mais raros: cérebro, coração, diafragma, pulmão, certo? Isso certo. é raro, mas acontece. Mas bem,
Por que que é uma doença tão difícil que você falou no início e a gente De- demora tanto tempo para conseguir chegar no diagnóstico? Porque os sintomas podem ser variados, depende aonde tem. O meu caso é um, a paciente é outro, a outra, cada caso é individualizado. Então, os sintomas não são sempre os mesmos. Por isso que é tão difícil, normalmente, você conseguir fechar um diagnóstico de endometriose. E isso demora para a gente conseguir, e essa paciente vem sofrendo dores, atrapalhando a sua qualidade de vida. Doutora, por ser uma doença muito pouco falada, vamos dizer assim, quais são os sintomas que as mulheres podem começar, tipo assim, vamos descartar a endometriose, vamos procurar uma profissional para saber se os meus sintomas pode ter a ver com a endometriose, porque são coisas simples, por exemplo, muitas crianças têm muita dor de cabeça, e na verdade, quando vão ao oculista, descobrem, um oftalmologista, que aquela dor de cabeça, o sintoma dela é exatamente o problema de vista. Perfeito. Então, quais são lógico que nós estamos falando de uma doença que é muito menos falada, mas quais são os sintomas que, por precaução mesmo, já vai na ginecologista, que é especializada no tema, para cuidar disso, para descartar, ou seja, não Sim, é. os principais sintomas, É. né? Como eu falei que o endométrio se encontra fora do útero, certo? A endometriose, não é isso? Sim. Então, todo mês que essa mulher menstrua, olha como que fica fácil. Sangra dentro da barriga. Não sangra dentro do útero e sai pela vagina quando ela menstrua? Uma menstruação normal. Você tem Sim. as mesmas células que deveriam estar somente dentro do útero, fora do útero, na barriga da paciente, no ovário, na Mas trompa, no intestino. como que se sabe que houve esse sangramento? Então, aí quando ela vai ter um período dela menstrual, além de sair o sangramento, sangra também dentro da barriguinha. Esse sangue dentro da barriga não deveria acontecer. Isso acontece todo mês. Isso inflama, causa uma reação inflamatória local. Todo mês vão formando vários machucadinhos, e isso vai crescendo todo mês quando ela menstrua. Causa aderência, vai grudando tudo, enfim. Então, qual é o principal sintoma da paciente que tem endometriose? Dor e dores importantes no período menstrual. Esse é o Entendi. principal sintoma, certo? Não é aquela dor que você... Cólica. Cólicas importantes, cólica que você toma remédio e não passa, cólicas que te incapacitam, que atrapalham suas atividades diárias. Esse tipo de dor, sim, tem que ser investigado por um profissional. Além dessas dores menstruais, nós temos dor para evacuar no período menstrual, o paciente pode ter, dor para urinar no período menstrual, dor durante a relação sexual, não dependendo da posição. Dor na barriga, mesmo não menstruada, se chama dor crônica. E aí que entra os diagnósticos diferenciais. Nós temos várias doenças que causam dor crônica. É uma dor que a todo momento ela sente na pelve. Nós temos doença de Crohn, nós temos várias outras doenças que são crônicas, como a endometriose, para sempre. Temos que cuidar dessa doença para Eu sempre. ia entrar nessa pergunta. É uma doença que não se tem cura. Não se tem Ou seja, ela é tratada paliativa, né? através de algum medicamento para que Te dar qualidade de te vida. dá qualidade E de vida. tentar deixar essa doença parada ou com uma evolução lenta. É o que eu sempre falo. Uma vez com endometriose, para sempre com endometriose. É um tratamento crônico, é uma doença crônica. Igual fibromialgia, uma doença crônica, né? Doença celíaca, uma doença crônica. Para sempre você vai ter que cuidar disso. E endometriose também. Então, o tratamento ele é paliativo com o objetivo de tentar manter essa doença parada ou com uma evolução lenta, além de dar qualidade de vida para essa paciente. E qual é o principal tratamento para essa doença? Eu ia perguntar isso agora. Mudança do estilo de vida, né? A mudança do estilo de vida é uma doença crônica inflamatória que tem dor. Então, não fazer atividade física não é opcional. Faz parte do tratamento. A endorfina que a gente libera na atividade física. Essa parte eu vou cortar e vou mandar para uma pessoa. Você já sabe que eu estou falando de você. Porque a gente libera endorfina e diminui o limiar da dor. Isso é faz parte do tratamento. Mas também, além de todo um tratamento,
porque tem a parte medicamentosa, ou Com seja, certeza, existe o um tratamento medicamentos que amenizam isso. amenizam as dores, né? Qual essa é uma pergunta interessante. Não tratado, além de você ficar sentindo dor, obviamente, porque a dor gente, ela ficava de maneira, era insuportável. O que pode acarretar Tratamento. o não tratamento? Então, mas antes disso, só completar uma coisinha. Fica à Nós vontade. falamos da atividade física, porque o tratamento ele é multidisciplinar. A alimentação anti-inflamatória tem que ter disciplina. Quem tem endometriose tem que ter disciplina. Você tem uma doença que é inflamatória. Se você se entope de alimentos inflamatórios, Refrigerante, pizza, hambúrguer, glúten, lactose, fandango, tudo que é bom. beleza. Tudo que é bom, Tudo mas que é que bom. infelizmente Exatamente. E normalmente a gente consegue fazer o bloqueio desta menstruação com o uso contínuo de hormônios, né? Então essa mulher ela não pode ficar menstruando. entendi. Se ela não vai menstruar, as células que estão dentro da barriguinha Não vão também ter. não vão ter, não vão Não voltou menstruar. da barriga nem o da menstruação. Exatamente, essa doença vai ficar parada ou com uma evolução lenta. Agora eu já Você pegou entender tudo. tudo. Vamos lá. Então, esse medicamento, ele inibe a menstruação da mulher. Perfeitamente. Normalmente a gente consegue resultado, tá? Sempre antes, eu sempre falo isso, hoje no consultório, do que chega para mim, 15% eu opero. Menos que 15% eu opero hoje em dia. Por quê? Cirurgia tem riscos, né? Claro que tem suas indicações. Anestesia, etc. Todas têm risco, não tem, é minimamente invasivo, é por vídeo, é por robô, mas tem riscos. Então a gente sempre tenta tratamento conservador antes, que esse tratamento, acupuntura para dor, dieta anti-inflamatória, exercício físico, hormônio para bloqueio. Para depois. Se não conseguir, em casos específicos, nós temos apenas 4 indicações de cirurgia. Aí sim a cirurgia entra como um auxílio no tratamento. Mas não ache que vai operar e nunca mais vai ter que cuidar. A dieta tem que continuar, a doença está lá, o seu corpo é inflamado, entendeu? Então, a mulher que tem endometriose tem que ter disciplina, tem que ter objetivo, porque ela quer qualidade de vida. E se ela fizer tudo certinho, geralmente a gente consegue. Tem 2 adendos aí importantes que não foi falado. 47% dessas mulheres têm infertilidade. Isso que impacta muito na vida dessas mulheres, que é a mulher que hoje em dia ela quer engravidar, né? Ela quer um filho. E 47% tem infertilidade, mas também não ache que tem endometriose e vai ter infertilidade, ponto final. Não é bem assim, né? Uma grande parte vai ter, a gente pode conseguir um diagnóstico precoce, tentar diminuir esse risco, né? E ajudar essas mulheres. Uma outra questão também, não são todas que têm dor. Tem um percentual de mulheres que são assintomáticas, não sentem nada. Essa mulher é mais perigoso. Por que o caso dela? É isso que eu queria perguntar. O que pode acontecer? Infertilidade, você vai investigar a infertilidade nessa mulher, ela não sente nada, ela não engravida, ela tenta 1 ano de gestação espontânea, ela não engravida. Aí você vai começar a investigação da infertilidade do casal. Vai chegar E aí você chega na endometriose. Uma outra, já peguei alguns casos, isso é muito importante. Mulheres não sentem nada, ela chega com uma obstrução de ureter, os rins não estão funcionando, a doença pode causar isso em casos graves. Então, assim, é mais difícil o diagnóstico. Então, são mulheres que chegam com uma doença mais avançada, porque ela nada sinaliza, ela não tem a dor para sinalizar, oi, tem alguma coisa errada aí. Então, é um caso mais difícil. Existe alguma questão de ser ou não ser uma doença hereditária ou não necessariamente tenha? Sim, sim. A endometriose é uma doença que tem fator hereditário, sim. Se você tem dores importantes para menstruar e sua filha menstruou e sente dores importantes, pode investigar. 70% das adolescentes com dor crônica é mais de 6 meses com dor, na pelve, que não melhora com anticoncepcional contínuo, tem endometriose. É uma Então, afirmação mesmo. é uma afirmação. O fator genético está muito associado. Muda, tem alguma coisa que envolve a questão até da pessoa engordar? Porque, por exemplo, muitas pessoas falam, eu não consigo emagrecer e tal, e colocam a culpa na tireoide. É um tal de, eu tenho tireoide.
Aham. E aí a mulher, muitas das vezes, e é fato, né? Eu conheço Não, algumas pessoas em relação à endometriose, não tem a não ver. tem nada a Não, ver, absolutamente não tem nada. nada a ver. Doutora, A vamos sair. barriguinha, acho que não precisa entrar nesse mérito, né? A barriguinha inflamada da endometriose é uma barriguinha distendida por inflamação, fica caindo sangue todo mês ali. Mas aí é uma É inflamação uma inflamação. normal. Então você vai ver uma barriguinha diferente nos pacientes com endometriose quando elas estão inflamadas. Entendi. Na É, época da do nada, menstruação. é loucura. Nossa. Doutora, vamos falar para um outro tema que a gente, nos bastidores aqui, estava conversando e que seria bacana a senhora explicar por causa desse, vamos dizer assim, eu não posso dizer um preconceito, não sei se a palavra certa é essa, mas um estigma, talvez de perigo ou de qualquer coisa que seja, da questão do parto normal. Explica um pouquinho o que é esse parto normal humanizado, né, que a gente fala assim. Aham. E o Na... porquê essa dificuldade de falar sobre esse tema, de Aham. não de falar, porque a senhora é especialista nisso, mas existe um pouco de rejeição em relação a isso, sim. Eu já Na ouvi. verdade, sim, sim. Na verdade, nem deveria ter esse nome, parto humanizado, né? Tem que ser humanizado, né? Tudo tem que Humanizado, ser tudo tem que humanizado. ser humanizado. É o parto, é a cesárea, é a cirurgia, é o falar com o ser humano, enfim. Isso é um nome que deram, mas o parto normal em si ainda é um pouco criticado por algumas pessoas, acredito que por falta de estudo, né? Tudo que a gente vai falar, a gente tem que estudar sobre isso para a gente poder falar. E se a gente for ler sobre assuntos, sobre literatura, artigos, a gente entende que o parto normal tem enormes vantagens. Vantagens como recuperação no puerpério, vantagens como menor tempo de internação, menor risco de infecção, menos sangramento. Para esse bebê que passa na pelve, o pulmãozinho desse bebê, ele é como se esse pulmão fosse passando por um caminho, ele diminui esse líquido amniótico que está engurgitado no pulmão, diminuindo insuficiência respiratória no pós-parto. A passagem desse feto pela vagina da mulher que tem micro-organismos ajuda a amadurecer o intestino dessa criança. Então, assim, se a gente for avaliar os benefícios, eu Não, fico não aqui a tem tarde nem, né? inteira Não falando. tem, não tem. Só que existem riscos, como a cesariana, né? E entenda que cesariana tem suas indicações. Eu não sou nada somente parto normal, né? Aquela questão se tem indicação cesariana, se o parto não evoluiu bem, é cesariana, isso nós indicamos mesmo, mas é uma cirurgia como qualquer outra, então tem riscos também. Então, assim, sobre parto normal e cesariana, eu sempre falo isso Qual no é o risco? consultório. Agora eu fiquei curioso. A maioria das cirurgias existe o risco normal e existe a questão da efeito colateral da anestesia e uma Sim. série de outras coisas. Qual o risco do parto normal? Qual é o risco maior de um parto normal? Asfixia intraparto, né? Aquele final ali do parto, se a gente não tiver um olhar crítico, um olhar de experiência, uma equipe multidisciplinar, o bebê pode sim sofrer asfixia. Aquele parto que a gente não acompanha muito de perto, não está escutando essa criança a cada 10 minutos, ou mesmo já passou do tempo e ainda não nasceu. Enfim, a importância de uma equipe multidisciplinar do lado dessa mãe é muito importante para a gente evitar esse risco de asfixia, certo? Se você me perguntar E hoje o nenhum principal. tipo de anestesia, né? É totalmente normal Não, mesmo. existe analgesia intraparto. Sim, muito bem-vindo, por sinal. Eu tive parto normal de 15 horas de trabalho de Eu parto. ia perguntar, mas não tem aquela hora que você tá sem graça? Sem Mas que graça. você ia deixar pro final, que você ia dar aquela pedalada assim? Eu ia Não, eu perguntar. não romantizo o parto. As minhas pacientes chegam falando do parto, eu falei, dói muito, tem que ter muita vontade. Quando você acha que você quer, você tem que querer mais ainda. 15 horas, 15 doutora? horas. E tá tudo bem. A equipe do meu lado, meu filho nasceu extremamente bem. Com 8 centímetros, eu tava com muita dor e eu solicitei analgesia intraparto. Foi muito importante para Aonde mim. é essa anestesia? Na coluna mesmo, pode ser a raquidiana. É Tá, igual a da cesariana. Só que você não perde todos os movimentos da perna. Perde bem pouco. vamos lá. É a mesma Mas anestesia dói. o quê? O parto? É. Ah, não tira 100% a dor, não. Senão você não consegue sentir nada. Ameniza.
Amenizador. Ameniza. A grande maioria nem pede esses, analgesia, tá? Porque a intensidade ali do parto normal é tão grande que elas nem lembram da analgesia. Mas, em alguns casos, ela é muito bem-vinda. Entendeu? Eu A senhora gostei tomou. bastante. A minha durou 30 minutos, mas foram 30 minutos para eu voltar e entender o que estava acontecendo. Entendi. Tava no parto, no meio houve muita dor, provavelmente. Vou pular essa parte, E né? ele achou que eu não tive parto normal. Não, eu ia perguntar. 3,5 Eu ia kg. perguntar. É, 3 é. Meu Deus. Um Por isso tourinho. que ser homem é muito bom. Não tem endometriose, né? É meu filho? nada. Não pare, parto, né? É isso mesmo. E quando Aqui, chega em mas casa, a é criança uma luta, corre hein? pro filho do colo do pai. Não tem É isso. uma luta, é claro. É uma luta. Uma loucura. O meu mais velho, ele tinha. É muito surreal isso. Ele chorava muito, chorava muito, chorava muito, chorava muito. E era impressionante. A gente não sabe o poder. Todo mundo que presenciou essa cena vai dizer que é verdade. Pietro começava a chorar e eu cantava uma música com ele aqui. Pietro, 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 amigo de papai. Pietro, Ai, Pietro, que Pietro, amigo de papai. gracinha. Era tão impressionante. Na hora eu senti. A avó tava com ele lá em cima na casa. Eu começava a cantar, cara. Juro por Deus, as pessoas são testemunhas que Muito legal viveram isso. comigo. Pietro, Pietro, amigo de papai, lá de baixo, Já acalmar. ele parava. Perfeito. É um negócio A sintonia é muito interessante. surreal. E não adiantava outra pessoa cantar. Tem que ser a sua voz. Tinha que ser a minha voz. É Eu isso não aí. consigo entender isso, tá? Eu não tô falando de É. neném, gente. Do tamanho do Rômulo. É A muito ligação surreal. É muito surreal. Eles são muito inteligentes. Essa ligação mãe, É muito pai, surreal. é muito bacana, É né? muito surreal. O filho é muito bom, né? Melhor coisa do mundo. É isso aí. A endometriose, ela pode avançar para algum Sim. outro tipo de doença? A importância da gente. Para outro tipo de doença, não. Existem alguns estudos falando da endometriose que pode evoluir para câncer em Isso. pacientes com endometriose no ovário, em mulheres mais velhas, mas é raríssimo esses casos. Esse diagnóstico. Mas não é a endometriose que evolui para câncer, são alguns tipos de câncer de ovário que têm células endometrióticas. É um pouco diferente da endometriose evoluir para câncer, tá? A questão maior é que ela pode obstruir órgãos nobres, né? Ela pode invadir intestino, ela pode Pulmão. invadir ureter, então ela pode causar sequelas, pode causar uma infertilidade irreversível, sequelas importantes em mulheres que atrapalham, impactam a vida social, econômica. A endometriose é um problema de saúde pública, né? Isso a Organização Mundial de Saúde em 2021 já relatou isso e a gente tem que ter essa conscientização. Vamos lá. Eu sou a mulher. Ela vai, muitas das vezes, não sei, a cada 2 meses, 3 meses, eu não sei o tempo que geralmente é aconselhado a você ir a ginecologista. Existe todo um Sim, tratamento, rotina. uma rotina que independe da endometriose. Anual, geralmente. É anual, geralmente. O que ela pode virar para a ginecologista dela e falar assim: eu estou sentindo algumas dores, eu quero que você descarte que eu estou com endometriose. O melhor exame que a gente consegue fechar diagnóstico de endometriose é ou uma ultrassom com preparo intestinal e de preferência uma ressonância de pelve, mas tem que ser realizada por profissional que tem experiência na doença, entendeu? Ou Infelizmente, seja, não é qualquer ginecologista. não é qualquer radiologista que consegue fechar esse diagnóstico. A gente Entendi. também tem um pouco dessa dificuldade. Campos tá atrasado? Campos evoluiu muito. Campos evoluiu muito nisso, né? Nessa área médica, a cada dia evoluindo mais. Mas todo mundo pode melhorar um pouco, Todo né? mundo pode melhorar Todos um pouco. nós podemos melhorar um pouco. Doutora, fazer uma outra pergunta, agora não, mais até pela questão do parto que a gente estava falando agora há pouco aqui. Como a senhora mesmo disse, a senhora não romantiza. Não. Até porque muitas mulheres gostariam de ter Uhum. e às vezes vão procurar nas suas médicas uma romantização e a senhora deixa claro isso jeito maneiro. que não existe.
Os casos que não se podem ter parto normal é exatamente aqueles casos que a senhora relatou em relação de, não, é necessário que seja feito cesárea para que não haja risco. Uhum. Então, toda mulher pode ter um parto normal desde que sua ginecologista não veja algumas dificuldades. E quais são essas dificuldades para que não... já descarta, você não vai para parto normal, você vai ter que fazer cesárea. A contraindicação absoluta de parto normal, a gente conta no dedo, né? Quase nenhuma. Pressão alta. Claro que não. Muito pelo contrário. Se a gente for falar aqui hoje, contraindicação absoluta de parto normal, paciente com HIV não controlado, HPV com obstrução vaginal, HTLV. Não, HTLV pode parto normal sim, não pode amamentação. Eu acho que acaba por aí. Muitas das vezes, durante o intraparto, a gente define que não vai evoluir. Entendi. Mas contraindicar um parto normal, por exemplo, 3 cesarianas prévias. Eu tive 3 cesarianas. Eu posso ter parto normal? Pode. Claro que pode. Você não pode induzir o parto com misoprostol, você não pode algumas coisas. Esse palavrão aí, repetir. Misoprostol é um remédio que a gente usa para induzir parto normal. Ah, tá. É para induzir mesmo. Induzir parto. Essa paciente com 3 cesarianas prévias, ela não pode. Mas não ter parto normal, de jeito maneira. Isso é ainda algumas pessoas acham que não pode, né? Doutora, algum sonho ainda relacionado à sua profissão? Desejo ainda de algo? Já é especialista num bocado de coisa aqui. Mas eu acho que todo ser humano, e me parece que eu estou entrevistando uma pessoa assim, quer mais. Uhum. Quer mais e o que quer mais? Nossa, que pergunta difícil. Na verdade, assim, como meu marido tá aqui, eu quero mais filhos, isso fica bem claro, entendeu? Porque Senhor Douglas! Por favor, fale isso pra ele, né? Enfim, vamos lá pro segundo sonho. A gente trouxe o robô para campus, né? O Beda trouxe o robô para campus, tem esse ano. E eu já estou operando o robô, isso eu quero mais e mais. O robô é o quê? O robô é um meio de instrumento moderno para operar. É a gente que opera, mas é um instrumento que a gente consegue fazer procedimentos menos invasivos. Por exemplo, minuciosos. Dissecar um nervo acometido por endometriose. É o mundo ideal. E hoje nós temos. Então, assim, a gente está evoluindo para o robô. Não pode parar nunca, né? Nunca. A gente não para. Eu tenho 12 anos de formada. Nesse meio tempo, eu fiz 7 anos de pós-graduação e 2 residência médica. Então, a gente não pode parar mesmo. E agora a gente está em cima do robô. A gente conseguiu isso para campus. Só tem Itaperuna e campus aqui na região. No Beda. Toda. Tá no Beda. Trouxemos o robô para campus. Nós estamos aí evoluindo com isso. E o meu sonho é poder ajudar mulheres do SUS, né? Hoje tem ressonância pelo SUS aqui em Campos, eles estão evoluindo. Ressonância pélvica, que você quer dizer? Mas essa parte de poder ajudar mulheres que não têm condições econômicas para cuidar dessa... É um tratamento multidisciplinar. Essa ressonância hoje ela é feita onde em Campos? Beneficência, acredito, eu acho. Só na Beneficência? Eu acho, não tenho certeza. RadMed não faz? Não sei te informar. Pelo SUS, tá perguntando? Não, particular. Não, particular tem Clínica Excelência, Beda Prime, RadMed, Ultramed, tem campus inteiro que faz. E pelo SUS eu acho que só na Beneficência? Eu acredito que só lá. Vamos depois dar uma olhada nisso, porque se os hospitais particulares eles fazem convênios com o município para fazer outros exames, sim, nada mais justo desses outros hospitais ficarem cadastrados para receber o exame. Perfeito. A gente teve um bate-papo aqui com o Diogo, é um amigo de longa data lá do Grupo Beda, e se Deus quiser, em breve, Campos vai ter o aparelho de PET scan, que é um aparelho importantíssimo para cuidar da evolução do câncer, né, como um todo. E acho que o Beda, junto dos outros hospitais, querem melhorar, precisam que o poder público ajude também, porque é uma via de mão dupla. Saúde nunca é demais, porque o investimento é surreal. Perfeito. Então, é um assunto que eu acho que tem que ser debatido também com
com o poder público para que mais pessoas tenham direito a ter esse exame, que aí sim vão saber da questão Do que tem e o que fazer. o que fazer. Sobre endometriose tem mais retirando o útero, automaticamente você não tem, porque é uma camada do útero, não é isso? Isso, não. Retirar o útero não trata endometriose. Vamos lá. O endométrio é uma... Agora como é que eu vou fazer direitinho? Queria desenhar isso aqui. O endométrio é uma camada Aham. que protege o útero, Não, que recobre o útero por dentro. que recobre o útero por E dentro. que ele sangra quando a gente menstrua. Sim. Se essas camadas existem fora do útero, na barriga, na trompa, no ovário, no intestino, na bexiga, no pulmão, no coração, tirei o útero, eu tratei? Não. Eu tenho que ir lá nessa doença e tirar ela. Eu tenho que ir lá no ovário tirar a doença do ovário. Não preciso tirar o ovário. Ah, entendi. Eu tenho que ir lá no intestino tirar a doença do intestino. Tirar o mas útero, você impede concorda? que volta. É isso que eu ia Pode falar. impedir que volta, mas não quer dizer. Porque o que acontece? Os ovários. Porque tudo isso foi originado do sangramento que De dentro saiu do do útero. útero do endométrio. Porque a teoria que mais fala a favor do surgimento da endometriose é o quê? A trompa é um caninho aberto, perfeito? Sim, Quando a gente menstrua, sai sangue pela vagina. sim. Esse sangramento passa pela trompa, ela é um cano aberto e espalha na barriga. Olha como fica fácil de entender. Chama menstruação retrógrada. Ao invés de sair, sobe e passa na trompa. Esse medicamento que é usado, que a Hormônio. senhora usa, hormônio. Hormônio. Isso com uma quantidade de anos, isso não pode atrapalhar a mulher em alguma coisa? Tudo na vida tem efeitos Efeitos colaterais, não colaterais. tenha dúvida. Mas uma mulher com endometriose, ela ficar menstruando todo mês, a consequência, os impactos que essa doença traz é muito maior do que você tomar um Entendi. hormônio. É botar na balança. Então você tem que ir lá naquela doença tirar a doença. Não existe tirar o útero, não existe tirar o ovário. Quem que produz, olha como que fica fácil. Quem que produz o hormônio para dar comidinha para essa doença? O ovário. É uma doença estrogênio independente. Ela tá ligada uma coisa com a outra. Todo. Você tirou o útero, ficou o ovário. Tá produzindo, tá dando comida pra doença. Essa paciente volta pior. 2 recados. Primeiro, as mulheres Fala pra caramba. procurem sua ginecologista quando tiverem alguns sintomas que a doutora aqui falou. E você, Douglas, faça mais filho. A sua madame quer mais filho. Então, o recado hoje foi para vocês dois. Doutora, obrigado. Desculpa a Muito obrigada. brincadeira. Papai do céu Eu que abençoe. agradeço. A você, ao Douglas, ao Rômulo, a todas as pacientes da doutora. Muito obrigada. E que mais mulheres não se deixem passar muito tempo, não sofram, não há necessidade de sofrimento quando se tem essa doença, e que é uma doença totalmente tratável, principalmente se você se alimentar direito, fizer uma boa bem. atividade física e usar o medicamento, o hormônio, para poder, vamos dizer, estagnar um pouco essa doença. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elina aí. Semana que vem a gente está de volta. Fui!